E pela terceira vez nós recebemos mais um redraw do One e do Murata, um redesenhamento do arco da Vila Ninja. O arco inteiro está sendo refeito mais uma vez, praticamente nós tivemos um ano inteiro de One Punch Man jogado no lixo. Apesar disso, podemos ver que a arte do Yusuke Murata tá muito melhor, tá no mesmo nível que ele costumava desenhar lá no arco da Associação dos Monstros. Bom, eu sou Marcelo e vamos ver o que essa terceira versão de One Punch Man trouxe de novo. A capa da terceira versão do capítulo 193 de One Punch Man é um desenho da Fubuki, e lá no fundo o Saitama tocando uma flauta pra cobra. Bom, pra contextualizar, o encontro do Saitama e Flash com Blast acontece depois daquela pequena luta entre o Saitama e o Flash e o tão aguardado encontro da Manako. Depois de alimentarem ela, eles vão até o City com a intenção de conseguir conversar com Blast. Eles não estavam muito esperançosos de conseguir falar com Blast, já que ele está sempre ocupado com os assuntos interdimensionais. Mas ao chegarem na sala do City, quem estava lá era o próprio Blast. E antes de continuarmos, um recado rápido. No BRTV você pode assistir filmes, séries e animes e também programas de TVs, possuindo mais de 500 canais para tu explorar. Sem falar que tu pode fazer um espelhamento com Chromecast e com DNA do celular para a TV da sua sala. O BRTV recomenda os seus conteúdos de acordo com seus gostos pessoais, como por exemplo, eu gosto de Dandadan, e um anime com humor semelhante pode ser Mob Psycho, e assim por diante. O BRTV atualmente possui mais de 200 mil filmes e séries para você consumir, e também está disponível para PC e iOS. E se você se interessou, eu vou colocar o link do BRTV na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhada aí. Bom, e é aqui que se inicia a nova versão do capítulo 193 de One Punch Man. O Blast fica curioso com a presença desse grupinho de novo, já que a última vez que eles se viram foi quando eles estavam lá no subterrâneo. O Flash fica com uma expressão enfurecida e rapidamente parte pra cima do Blast. O Flash vai pras costas do Blast e o pergunta sobre o que aconteceu na luta contra Deus. Ele quer detalhes daquele encontro que aconteceu 2 anos atrás, o dia que o Blast recusou a transação de poder daquele ser. Mas pela segunda vez, o Flash é surpreendido pela velocidade esmagadora do Blast, e ele diz que estava prestes a explicar a situação. A encoxada do Blast no Flash foi tão brutal que deixou a loirinha sem jeito. Só por esses movimentos simples do Flash, a sala inteira ficou de cabeça para baixo. E o Sage pede para que eles não causem mais danos em seu escritório. E lá no fundo, o Saitama tá falando que o Flash nunca aprende a lição. Essa é a segunda vez que ele faz esse tipo de coisa. Depois de ver o tamanho da velocidade do Blast, ele então diz: "Entendo. Vamos ao que interessa. Entregue todas as informações que você possui sobre Deus, Blast. Esconder isso não vai te fazer muito bem. Eu não tenho a intenção de escolher os meus métodos para fazer você falar." O Flash simplesmente perdeu completamente a sua aura. E percebendo que a situação ficou feia pro lado dele, ele fala que dessa vez são 2 contra 1. Não há como o Blast fugir dessa situação tão facilmente. E o Saitama fica um pouco irritado com o Flash, falando que não é para puxar ele para essas bagunças que ele encontra. O Blast diz que tem alguém muito ansioso ali, não? Então o Blast se prepara para fazer uma pergunta. Você finalmente percebeu a conexão entre a Vila Ninja, onde você cresceu, e o poder? Essa fala chama a atenção do Flash, que responde com um olhar bastante afiado. O Blast se refere ao poder divino de Deus. Ao que parece, você tem reunido uma boa quantidade de informações, não é mesmo? E o Saitama lá no fundo tá reclamando que esse cara adora fazer um drama. O Blast diz que, de qualquer forma, ele iria avisá-lo sobre isso. Ele diz que está muito feliz de que eles foram até ali para ajudar. Isso fez as coisas ficarem mais fáceis. O líder da Vila Ninja retornou e está aprontando mais uma vez. Estejam atentos. Depois do Blast falar isso, somos mais uma vez transportados para o prédio abandonado onde o Sonic está. E aqui as informações não se alteraram tanto. As mesmas coisas acontecem. O Gale Wind e o Hellfire aparecem para lutar contra o Sonic, mas são impedidos pelos ninjas celestiais, um grupo de ninjas de elite altamente treinados que estão a serviço do líder da Vila Ninja, o Void. O que podemos ver de diferente por aqui é a arte do Murata. A introdução desses ninjas está melhor, e alguns desses ninjas até mesmo estão mais assustadores, como por exemplo esse Armin desnutrido aí. Bom, aos poucos todos esses ninjas celestiais foram se apresentando as suas classes e os seus nomes, e finalmente todos eles aparecem. E o Sonic diz que apareceu mais gente do que ele esperava e que ele nunca iria imaginar uma reunião de ex-alunos da Vila Ninja. Logo eles contam que o líder da Vila Ninja retornou depois de um bom tempo da luta feroz dele contra o Blast, e ele é o líder deles, dos ninjas celestiais. Aqui a gente pode ver uma arte incrível do Void, e ele tá bastante assustador e bastante fiel à webcomic. E o engraçado é que nessas 3 versões o design do Void foi alterado umas 4 vezes, pelo menos. Assim como nas primeiras versões, eles pretendem matar o Flash e o Blast, e uma vez que isso estiver feito, não haverá ninguém capaz de pará-los, e com seus ninjutsus eles dominarão o mundo. Os ninjas celestiais acreditam que o Sonic deve conhecer pelo menos algumas fraquezas do Flash e pede para que ele o atraia até aquele lugar na noite do dia seguinte. Eles não vão obrigar o Sonic a matar o Flash, e se o Sonic valoriza uma vida longa, é bom ele seguir o conselho dos veteranos. O mangá
mangá volta para a conversa do Flash e do Blast. Eles estão falando sobre o líder da Vila Ninja, o Void, e o Flash se recorda de quando ele viu o Void em uma cápsula de recuperação, na parte mais profunda da Vila Ninja, e ele nem mesmo se parecia com um ser humano. E ele e o Sonic naquela época também conseguiram ver um cubo que estava próximo a ele. Enquanto a conversa rolava, o Seiichi fica curioso com a Manako. Pera aí, isso não é um monstro? E o Saitama conta que ela é só uma lanterna, a sua habilidade especial é a iluminação. O Flash diz que tinha esquecido completamente essas coisas depois que a vila foi destruída, mas ao se lembrar dessas duas coisas, de uma forma inesperada, ele não pôde evitar de pensar sobre a conexão do Void com Deus. E no fundo da página a gente consegue ver o Saitama cacetando a Manako por ela ter jogado a luz na careca dele. Então o Flash pergunta, poderia ser esse o verdadeiro propósito da Vila Ninja que estaria criando soldados de Deus? Um passarinho passa voando do lado de fora e alimenta os seus filhotes. E Blast comenta, treinando assassinos e ao mesmo tempo selecionando eles de acordo com as suas capacidades para se tornarem soldados de Deus. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas só de pensar que você poderia se tornar um capanga me faz estremecer. De alguma forma ele estava se recuperando. Aquele homem conseguiu reunir ninjas de alto nível e fundou uma sociedade secreta chamada de Teninto, que são os ninjas celestiais. Ele conta que o Void pode acabar contatando ele ou o Sonic. No entanto, o Blast pede para que o Flash não faça nenhum movimento contra aquele homem. O Flash não entendeu muito bem essa sua fala. Você está sugerindo que eu não sou páreo para ele? O Blast diz que quem deve colocar um fim nisso deve ser ele mesmo. De cara feia, o Flash diz para ele fazer o que ele quiser. Ele apenas o procurou porque queria se garantir sobre quem era a pessoa que os tratava daquela forma na vila. Ele apenas quer estar em paz com a sua própria vida. Desde que a vila foi destruída, ele não tem interesse no que aconteceu depois. E em seus pensamentos, o Blast se questionava se o Flash apenas estaria recusando a cooperar porque esse é um vestígio dos ensinamentos da Vila Ninja que ainda permanece no Flash. O Saitama fica curioso ao saber que ele e o Sonic saíram do mesmo lugar. E ele diz que praticamente eles estão no mesmo nível de poder. E isso mexe com a cabeça do Flash. Como nós dois poderíamos estar no mesmo nível de poder, seu idiota? Você não me viu em ação? Ele se refere à sua luta contra o Esperma Platinado e o Garou. Então o Saitama faz a seguinte comparação. Bom, certamente o Sonic se afundou muito mais no chão, enquanto o Flash só fez uma cratera. E furioso, ele pede para que o Saitama não meça o seu mestre sobre o quão fundo ele foi atolado no chão. Nesse momento, o Flash faz uma breve análise da força do Saitama. E nesse Power Scaling, ele tá lá embaixo quando é comparado com o Saitama, o Garou e o Esperma Platinado. E percebe que não há maneiras de evitar esses maus entendidos nessa relação. Então, ele decide contar pro Saitama sobre algumas histórias dele com o Sonic e no tipo de relacionamento que ele teve em termos de habilidade com ele. Tudo isso para fazer essa distinção de que o Flash é superior ao Sonic. Mas se essa história for longa demais, o Saitama não quer saber. E mais uma vez voltamos para Estaca Zero. E eu me pergunto por que o One e o Murata não fizeram esse redraw logo depois do hiato, se já ia resetar tudo de novo. Agora nem mesmo aquela reunião dos New Heroes é canon. Eu gosto muito de One Punch, mas sinceramente eu não aguento mais esse arco dos ninjas. Esse trem não acaba nunca. E mesmo que de alguma forma o mundo de One Punch Man esteja sendo resetado por causa de Deus, de acordo com algumas teorias, sinceramente isso tá sendo feito de uma forma extremamente porca, porque isso afasta o interesse do leitor pela obra devido a essa indecisão e falta de profissionalismo. Literalmente, a obra chega no seu clímax e reseta tudo, e isso cansa. Bom, pela terceira vez eu vou continuar comentando sobre os próximos capítulos que vierem. E se inscreve aí no canal, ative o sininho, para caso algo de interessante de One Punch Man saia em algum momento. E me conta aí embaixo, o que você achou desse redesenhamento do One e do Murata? Você acha que eles fizeram a escolha correta? Eu quero saber a sua opinião. Eu sou Marcelo, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!